Olá, professor da Escola Bíblica, seja muito bem-vindo ao canal de comunicação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus e também ao canal de comunicação da Escola Bíblica aqui de Blumenau. Que bom estar com você mais uma vez para poder compartilhar algumas sugestões para a sua aula e também refletirmos um pouquinho sobre a palavra de Deus. Que bom ver você buscando conhecimento, se preparando para a sua aula. E eu tenho certeza que isso contribuirá para que você tenha uma excelente aula. Eu sou Eliábio Camargo Alves e é um prazer mais uma vez estar aqui com você através desse canal, compartilhando sobre a nossa lição. Quero pedir para você que ainda não curtiu esse vídeo, você pode curtir, pode compartilhar com alguém. Se ainda não é inscrito no canal, pode se inscrever, assinar as notificações para que você receba tudo em primeira mão e não perca nada do conteúdo que nós preparamos para você, professor. Eu tenho certeza que isso vai trazer para você edificação e contribuir também para o seu ministério. Esse é o desejo do nosso coração. Vamos juntos? Nós estamos aí trabalhando e chegando já ao final, da nossa lição, os milagres de Jesus, a fé realizando o impossível. Nós estamos trabalhando diversos aspectos da fé, diversas ações, aulas extraordinárias, e eu tenho certeza que os seus alunos que estão acompanhando desde o começo dessa lição estão tendo uma compreensão maior sobre a fé e sendo motivados a agirem, a crerem cada vez mais. Em um tempo em que nós somos realmente conduzidos a viver pela razão, temos muitas facilidades, conseguimos as coisas com informações, contatos e assim por diante, e às vezes tudo isso rouba de nós uma fé que talvez em algum tempo atrás foi mais intensa, mais verdadeira, na presença dos nossos pais, nossos avós, que viveram num tempo diferente, onde havia muita limitação, E talvez hoje nós, com tanto recurso, somos desafiados a crer, a continuar crendo e colocar a fé em ação para viver aquilo que Deus tem para a nossa vida. Vamos lá então para mais uma lição hoje e que possamos aprofundar a nossa vida com Deus e crer ainda mais no que Ele tem para fazer através de nós e em nós. Nós vamos estudar hoje a lição de número 12, a cura da mulher que tinha um fluxo de sangue. É uma passagem bem conhecida de todos nós, ouvimos isso em alguns períodos, se repete essas mensagens no púlpito, falando sobre essa história, sobre esta mulher, sobre a atitude dela, a cura que ela recebeu e a importância de nós nos achegarmos a Jesus. Eu tenho certeza que você vai conseguir trazer para os seus alunos um conteúdo todo especial e motivá-los a agir com mais fé do que eles têm agido até agora. Eu faço algumas sugestões para você, lembrando aqueles 3 pontos que eu sempre trabalho com você aqui, você não pode perdê-los, tá? Por mais prática que você tenha como professor, por mais aula que você já tenha dado, você não pode perder essas atitudes para uma boa aula, esses princípios. Primeiro, tenha os objetivos claros e definidos da sua aula. Eles vão nortear você, eles vão dar o caminho e eles vão definir o sucesso que você teve como professor, tá? Primeiro é analisar a atitude da mulher e o porquê dela ter sido ousada. Então nós vamos analisar a atitude ousada daquela mulher. Segundo objetivo, interpretar a excepcionalidade do milagre ocorrido. Nós vamos fazer uma leitura deste milagre, como ele aconteceu e a forma extraordinária como ele aconteceu, fugindo totalmente do natural e indo para o sobrenatural. E por último, nós temos como objetivo da aula destacar o valor da fé, que não apenas cura, mas que também salva. Então esses 3 objetivos vão nortear você, professor, na sua aula: analisar, interpretar e destacar. O terceiro, ou melhor dizendo, o segundo conselho tenha um esboço da aula em suas mãos. Eu tenho isso preparado aqui no meu iPad, vai estar disponível para você
lá no site eb-blumenau.com.br esse material e um esboço da aula com o horário, está aqui marcadinho, o horário que eu devo parar de falar com você, porque isso facilita, isso traz resultado, isso nos ajuda a alcançar o nosso objetivo. E terceiro, apego às Escrituras, a sua palavra, ou melhor dizendo, a palavra de Deus é o norte para a sua aula, é o seu objetivo, professor. Você, na sua aula, não deve perder de foco a palavra de Deus. É um momento de intensificar. É o momento dos seus alunos terem um encontro com a palavra e você aplique-se ao máximo em trazer isso para eles. Antes de nós entrarmos no conteúdo, eu quero fazer aqui algumas sugestões de interação com a sua aula, de participação dos seus alunos e também de interação com o conteúdo, para que depois você tenha facilidade de aplicar esse conteúdo à vida dos seus alunos e que eles não vão à sua aula simplesmente para receber informação, mas que eles venham participar da aula. Eu acho que o bom professor é aquele que consegue envolver os alunos com o conteúdo que ele está ministrando. Então, nós sugerimos para você o seguinte: dos muitos assuntos que essa história trata, destaque 3 delas e separe os alunos em 3 grupos ou mais e sorteie esses temas para que esses alunos possam estar refletindo, falando e realizando um bate-papo sobre esses assuntos. No material de apoio, eu destaquei 3. O preconceito que o povo tinha, que a religião tinha em relação a pessoas que estavam na situação que essa mulher se encontrava, que era um fluxo de sangue. O segundo tema é a ousadia dessa mulher que se expõe a todo tipo de crise, de situação, de barreiras. Ela vai para cima, ela realmente tem uma ousadia que faz ela tomar uma atitude e se comportar de uma maneira diferenciada. E o terceiro tema é Jesus e os marginalizados. Um Jesus que para atender pessoas que se encontravam em situações como essa mulher se encontrava, tá bom? Então a minha sugestão é que você separe esses grupos de alunos, sorteie esses temas e eles tenham um tempo para ler o texto, para dar uma refletida, fazer alguma pesquisa ali, isso pode ser de 10 minutos, e depois você retoma com um bate-papo. Claro que você, professor, vai ser aquela pessoa que vai estar conduzindo, norteando esse bate-papo para que ele não possa fugir dos limites e também do objetivo que você tem como professor. Aqui no material de apoio eu coloco algumas perguntas que você pode estar fazendo a esses alunos para nortear o bate-papo que eles estarão fazendo sobre esses temas. A segunda sugestão de interação é de você dividir a sua sala de aula em 2 grupos, né? Pode ser meninos e meninas, ou então faz um outro tipo de grupo, e você começar a realizar algumas perguntas sobre o texto bíblico que trata do assunto e o contexto também. Ah, mas é uma história muito conhecida, as perguntas vão ser simples. Não, você pode buscar o contexto, você pode buscar as ligações com o Antigo Testamento. Por exemplo, há uma pergunta aqui: quais animais a mulher teria que levar ao sacerdote para o sacrifício após os dias de fluxo de sangue? É uma pergunta que dificilmente seus alunos irão responder de bate-pronto. Isso vai fazer com que eles vão à palavra, eles busquem, eles possam ler as referências aqui, os rodapé. Você pode levar esse material para a sala de aula e distribuir as pesquisas iguais para cada grupo, e eles vão folhear o material, eles vão ler e responder perguntas como essas. Claro que você vai ter que ter um pouquinho mais de dedicação em elaborar essas perguntas, mas se você usar um tempo da sua aula de 15 minutos para isso, dessa interação com perguntas e respostas, eu tenho certeza que eles compreenderão o assunto de uma maneira um pouco mais abrangente do que simplesmente você entrar ali e limitar o assunto aos 5, 6 versículos que tratam desse milagre que Jesus realizou, tá bom? Então, aqui tem mais algumas perguntas, eu simplesmente citei uma para você, eu coloco 4 ou 5 perguntas no material que poderão te ajudar a fazer essa interação. Há também uma orientação aqui da nossa lição para que você destaque o tema preconceito e trabalhe com seus alunos. Quando se fala em preconceito, é um tema
que está muito presente na vida dos jovens, muito presente nas mídias. Eu tenho certeza que eles também vão estar abertos a participar e a comentar sobre isso. Vamos lá então ao texto de Marcos 5, versículo 25 ao 34. Lembrando também que esse texto está em Mateus 9, do 20 ao 22 e Lucas 8, do 43 ao 48. Lucas principalmente vai trazer alguns detalhes a mais pela sua visão médica, e um bom comentário de Lucas vai ajudar você a aprofundar o seu estudo numa outra perspectiva sobre esse material. Claro que o texto de Marcos vai ser o texto do Jesus das ações, do Jesus poderoso que realiza milagres extraordinários, de um Jesus em movimento. E claro que Marcos vai dar mais ênfase nesse Jesus que está indo, que está agindo, encontrando pessoas e realmente gerando coisas extraordinárias em todo o tempo. Há um poder agindo através dele e ele está sempre realizando coisas extraordinárias. Então é um tempo em que Jesus está voltando da região de Gadara, aonde ele foi para libertar aquele homem que vivia nos sepulcros e assim por diante. Quando Jesus liberta aquele homem, lembra que o pessoal expulsa ele da região? Então Jesus retorna à região de Cafarnaum. E quando ele chega em Cafarnaum, ele é recebido por uma grande multidão de pessoas que já haviam seguido Jesus, já sabiam da sua fama. E no meio dessa multidão há um homem chamado Jairo. Jairo é um líder da sinagoga, mas alguém que abre mão da sua religiosidade, abre mão da sua vida religiosa até então, da sua posição, e se expõe a seguir o mestre da Galileia, alguém que estava peregrinando, que confrontava os fariseus, confrontava os mestres da lei e realmente se opunha às coisas da religião até então. Quando Jairo toma essa atitude, não é o nosso foco, mas é o contexto, Jairo está realmente se expondo e correndo um grande risco de não ser mais aquele líder da sinagoga. Então Jairo chega para Jesus e compartilha sua necessidade dizendo: a minha filha está prestes a morrer. A filha de Jairo tinha 12 anos. A mulher que Jesus vai curar também sofre há 12 anos da doença. Então são assuntos que se ligam, se conectam para motivar Jairo a crer no que Deus iria fazer na vida da filha dele. Jairo convence Jesus de ir até a sua casa. E quando Jesus está indo para a casa de Jairo, claro que o coração de Jairo está alegre, está animado, Jesus está indo, a esperança, o milagre está indo junto comigo. Eu estou levando para casa a solução, a situação vai mudar. Nesse caminho, de repente Jesus para. Por que Jesus para? A gente entende no texto que veio essa mulher que sofria de um fluxo de sangue, havia 12 anos, havia gastado tudo que tinha com os médicos não poderiam ou não tinham achado solução para o problema que ela sofria, a medicina estava limitada, não havia mais o que fazer, aquela mulher estava realmente separada da sociedade, vivendo um tempo de crise. Mas aquela mulher, ouvindo falar de Jesus e sabendo que ele estava na região, ela veio, se colocou no meio da multidão e tocou em Jesus, tendo a consciência de que se eu apenas tocar nas vestes dele, eu serei curada. E ela toca em Jesus, no meio de uma grande multidão. De repente Jesus para a caminhada que ele está fazendo, indo à casa de Jairo, e pergunta: quem me tocou? Ao ponto que os discípulos vão responder: mestre, a multidão te oprime, olha quanta gente tem aqui. As pessoas estão te tocando direto, nós estamos caminhando, as pessoas na caminhada acabam esbarrando em ti. Qual a crise de alguém ter te tocado? E Jesus repreende eles, dizendo: não, eu senti um toque diferente, saiu de mim virtude. Ou seja, Jesus sabia que aquela mulher havia tocado nele. Jesus sabia que aquela mulher tinha feito algo extraordinário, que aquela mulher tinha
uma fé no seu coração que precisava ser identificada e que precisava ser compartilhada com as pessoas que estavam seguindo Jesus. No meio da multidão tinha alguém com um propósito excelente, de não apenas fazer volume, mas alguém que veio e enfrentou toda aquela dificuldade para um propósito que precisava ser identificado. E aí Jesus, ele vai questionar ali então, até que a mulher se identifica dizendo, fui eu quem te toquei. E aí Jesus vai dizer, a tua fé te salvou, você está curada desse mal. Filha, vá em paz. Jesus identifica aquela mulher, Jesus confirma que ela foi curada e Jesus garante que a fé dela salvou ela, porque foi colocado na pessoa dele. Uma fé que fez ela tomar uma atitude. E é isso que a gente vai estudar nesta lição. O que a gente pode ver aqui? Jairo era um líder da sinagoga. Aquela mulher era uma mulher anônima. Jairo era um líder religioso. Aquela mulher era uma mulher excluída da comunidade religiosa. Jairo era rico. Ela perdera todos os seus bens, buscando saúde. Ela não tinha mais nada, toda a sua riqueza foi embora. Jairo tivera a alegria de conviver 12 anos com a sua família e agora enfrentava o desespero de ter alguém à beira da morte. Aquela mulher sofria há 12 anos uma doença que a impedia de ser mãe e de viver com a sua família e de compartilhar o melhor que a família tinha para ela. Jairo fez um pedido público a Jesus. Aquela mulher aproximou-se de Jesus de maneira silenciosa, anônima, e tocou nele. Uma coisa que vence todas essas diferenças, todas essas barreiras, é que o Mestre Jesus atende a ambos, atende os dois. Pessoas em situações diferentes, realidades diferentes, estilos de vida diferentes. Pessoas que abordam Jesus de maneira diferente. Um Jesus que atende os mesmos, que atende ambos, que socorre os dois e que revela o seu poder à vida dos dois. É isso que a gente vai estudar. E eu quero trazer para você a síntese de cada um dos tópicos aqui, para que a gente possa aproveitar melhor o nosso material e o nosso vídeo aqui também. O tópico 1 vai trabalhar a questão de você alcançar o primeiro objetivo, que é analisar a atitude da mulher e o porquê dela ter sido ousada. Nós vamos trabalhar no tópico 1, no ponto 1, 2 e 3, sobre a ousadia dessa mulher. Então, quando você estiver lecionando sobre o tópico 1, sempre foco na ousadia, tá? Porque esse é o assunto principal do tópico 1. E a ousadia dessa mulher é uma ousadia que faz com que ela supere 12 anos de sofrimento. Esse sofrimento que era trazido por essa hemorragia que ela sofria há 12 anos. Não era um período de 7 dias, de 5 dias. Não era um período de 20 dias, em que um mês aquela mulher teve uma dificuldade. Era 12 anos sofrendo com aquilo. Uma hemorragia considerada crônica, debilitante, embaraçosa, empobrecedora, porque roubou todas as finanças que aquela mulher tinha. Ela gastou tudo. Desencorajadora, porque todos os dias dizia para ela que não havia solução. Aquela mulher, por causa daquela doença, tinha sofrido algumas separações, alguns problemas, algumas segregações, conforme Hernani Dias Lopes coloca no seu material de comentário sobre esse texto. E ele vai dizer que a primeira é uma segregação conjugal, porque, segundo a lei, a mulher com fluxo de sangue, ela não podia se relacionar com o seu marido. E se essa mulher era casada, o seu casamento estava com dificuldade. A sua vida em família, a sua vida íntima com o marido estava enfrentando problemas. Se ela era solteira, ela não podia casar-se, ou seja, vinha um período complicado da vida dela. A segunda segregação é a segregação social. Aquela mulher com essa hemorragia não poderia se relacionar com pessoas e quem sabia que ela tinha esse problema se afastava dela, porque quem convivesse com essa mulher, quem tocasse nas coisas que ela tocou, quem tocasse nela, era considerado pela lei impuro até o entardecer do dia e tinha que prestar sacrifício depois para ser purificado. Então, as pessoas se afastavam daquela mulher por causa do problema
que ela tinha. É uma segregação social. A outra segregação é a segregação religiosa, porque aquela mulher com fluxo de sangue não poderia entrar no templo, não poderia entrar na sinagoga, tinha algumas dificuldades. Por mais que ela apresentasse sacrifícios, mas esse problema acompanhava ela e sempre a limitava. Mas aquele dia ela foi ousada e a ousadia dela fez com que ela superasse 12 anos de sofrimento. E ela não se deixou vencer pelo passar dos anos, pelo passar dos dias, pelo passar dos calendários, mas ela teve uma ousadia que venceu tudo aquilo. É isso que nós precisamos ter, uma ousadia que faz a gente vencer o tempo de sofrimento e de dificuldade que a gente está vivendo. Aquela mulher teve uma ousadia que levou ela a definir propósitos para a sua vida. Ela disse consigo mesma: vou tocar na orla das vestes de Jesus e sei que vou ficar curada. Se eu apenas lhe tocar, ele não precisa falar comigo, não preciso abraçar ele, não preciso parar a multidão. Se eu apenas tocá-lo, eu sei que eu vou ficar curada. Aquela mulher tem uma ousadia que define propósito para a sua vida. E quando ela toca Jesus, ela não toca Jesus acidentalmente. Ela pretendia tocar Jesus. Foi um toque proposital. Ela desejava ser curada daquele mal que ela tinha já há 12 anos, mas ela define um toque proposital para chegar até Jesus e realmente tocá-lo. É um toque confiante, é um toque movido por fé, é um toque eficaz, é um toque que vai produzir resultado. Nós precisamos aprender com essa mulher de que a nossa vida vai viver coisas extraordinárias em Deus se nós formos ousados. E é isso que você precisa passar aos seus alunos. Uma ousadia que defina propósito. Vivemos numa geração que perdeu os propósitos, não sabe para onde está indo, simplesmente vive a vida numa perspectiva de não olhar para o futuro, como se os dias não pudessem ser programados, pensados. É gente que está na faculdade e não define propósitos, é gente que está no ensino médio e não sabe onde quer chegar, é gente que está num curso e simplesmente está fazendo por fazer. A gente tem uma dificuldade nesse tempo de definir propósito. E mesmo que a gente não tenha problemas como essa mulher tinha, ou a gente não enfrente limitações como essa mulher enfrentava, a gente precisa ser ousado para definir propósitos para a nossa vida. Essa mulher nos ensina isso. Ousadia que define propósito. E segue isso. E vai ao encontro disso. E pede, busca e faz com que isso aconteça. A ousadia daquela mulher é uma ousadia gerada, claro, pela necessidade que ela está vivendo, mas é uma ousadia que produz uma convicção de que ela seria curada. Nós precisamos, nesses dias, ser tomados de uma ousadia que gere em nós cada dia mais convicção do que nós cremos, do que nós queremos para a nossa vida, e uma convicção que nos leve a sair do lugar que nós estamos limitados. Transfira isso aos seus alunos, desafie eles a serem ousados, e a serem ousados dentro das convicções que eles têm, a eles realmente tomarem posições diferentes da que eles têm tomado até agora, da maneira como eles têm vivido, que eles sejam ousados e convictos, e assim a vida deles viverá coisas extraordinárias, ok? Assim nós vamos ao tópico 2. Tópico 2 nós vamos trabalhar respondendo ao segundo objetivo da nossa aula, que é interpretar a excepcionalidade do milagre ocorrido. E nós vamos trabalhar aqui a questão da virtude que saiu de Jesus. O foco do tópico 2 é a questão da virtude, de ver que esse milagre, que essa cura, ela é milagrosa, de ver que Jesus percebe que dele sai virtude e de ver que Jesus vai identificar quem tocou ele. Que Jesus vai identificar que saiu dele virtude para curar algo que a medicina não tinha soluções naquele tempo. A virtude de Jesus produz aqui e em outros tantos lugares daquela época milagres, e continua acontecendo isso. Algo fora do comum, fora do natural. A virtude que está em Jesus e que dele sai é algo que vem de encontro ao natural para transformar essa realidade, para transformar a situação que aquela mulher estava, para mudar o estilo de vida, para mudar
aquilo que os médicos diziam como natural. Você tem esse problema, é incurável, você tem que conviver com isso. A virtude que sai de Jesus transforma essa realidade. A virtude estava sobre Jesus, fazia parte da vida dele. Seu ministério foi desenvolvido na virtude e no poder do Espírito Santo, ao ponto de que essa mulher tinha ouvido falar de Jesus, da fama dele. Ele já havia realizado muitos outros milagres, coisas extraordinárias, porque a virtude e o poder do Espírito estavam sobre ele para manifestar o reino e para fazer obras poderosas como essa. Quando tudo parece estar perdido, ainda há uma saída quando se trata de Jesus. Ela ouviu falar sobre a fama de Jesus, um Jesus que dava vista aos cegos, purificava os leprosos, libertava os cativos, levantava os coxos, ressuscitava os mortos, devolvia o sentido da vida aos pecadores que se arrependiam. Então ela decide no seu coração, eu vou ter um encontro com esse Jesus poderoso. Eu vou ter um encontro com essa virtude que transforma a realidade das pessoas. Eu vou ir ao encontro desse homem. A virtude de Jesus é uma virtude que realiza milagres, coisas extraordinárias, é uma virtude que alcança as pessoas, independente da situação que elas se encontram, mas é uma virtude que identifica essas pessoas também, no seu anonimato, nas suas crises, nas suas necessidades. É uma virtude que traz as pessoas para fora desse momento. É uma virtude que olha para as pessoas e valoriza elas. Ele não está ali com essa virtude para realizar milagres, repreender doenças, e a pessoa se vira depois. Não. É uma virtude que restabelece, que reconstrói. É uma virtude que dá destaque às pessoas. Isso precisa estar em nós. O Espírito Santo quer gerar isso em nós. Uma virtude que nos leva a fazer atos poderosos. Uma virtude que nos leva a tocar as pessoas, a perceber o que Deus está fazendo através de nós, mas uma virtude que nos leva também a parar a multidão e olhar para alguém que estava há muito tempo talvez sozinha, há muito tempo em crise, há muito tempo rejeitada, parar uma multidão para abraçá-la, para identificá-la e para dizer que ela é importante. Essa virtude que está sobre Jesus e precisa tomar conta da nossa vida, precisa estar presente em nós também, precisa estar na nossa vida, para que a gente possa também viver o reino aqui e manifestar isso em pessoas. Para terminar, nós vamos ao tópico 3. E no tópico 3 nós vamos trabalhar a questão da fé. O objetivo aqui é a fé. E a fé dessa mulher é que está em ênfase. Por quê? Um toque que atrai não só o poder, a virtude, mas a atenção de Jesus. É uma fé presente na vida daquela mulher que traz mudança ao ambiente. Mudou o ambiente, se tornou algo diferente. É uma fé que abre portas, não só cura, não só trata da necessidade, mas uma fé que vai trazer uma ressocialização, vai trazer vida, vai trazer comunhão, vai devolver aquela mulher ao ambiente de convivência com as pessoas, a sociedade vai aprovar que ela está bem. Quando aquela mulher tocou Jesus, ela ficou imediatamente livre do seu mal. Sua cura foi completa. E Hernandes Dias Lopes vai colocar aqui que ela recebeu 3 curas distintas. Primeiro, uma cura física. O fluxo de sangue foi estancado. Segundo, uma cura emocional. Jesus não a desprezou, mas a chamou de filha, talvez algo que ela não ouvia há muito tempo, talvez há 12 anos. E Jesus, além de chamar de filha, diz, tem bom ânimo, encoraja ela, anima ela. Diz, tenha força, retoma a tua vida porque a situação mudou a partir de agora. Jesus está animando aquela mulher. E ela recebe uma terceira cura, que é a cura espiritual. Jesus disse para ela, a tua fé te salvou. Uma fé que levou ela ao propósito correto, levou ela até Jesus e ela foi curada do seu mal, ela foi curada nas suas emoções e ela foi curada espiritualmente também.
Uma fé que está rodeada de medo, de temor. Sim, aquela mulher sabia os riscos que ela estava correndo. Se ela se identificasse como uma mulher que tinha o fluxo de sangue, tanta gente que ela tocou, tantas pessoas que tocaram nela enquanto ela chegava até Jesus, passava pela multidão, ela poderia voltar para casa com muitas escoriações, ela poderia sofrer ataque das pessoas, as pessoas poderiam culpá-la ainda mais. É uma fé que entra no meio do risco, da zona de risco. É uma fé que vence o medo, o temor, é uma fé que se expõe, é uma fé que faz aquela mulher vencer uma coisa chamada paralisação, que faz ela sair da inércia, que faz ela tomar uma atitude. Nós precisamos, jovens, adultos, crianças, adolescentes, ser dominados por essa fé. Uma fé que nos leva a ir para a rua, ir buscar solução, ir até Jesus, viver o extraordinário com Ele, correr riscos. Nós vivemos numa geração que não quer correr riscos. Os alunos que estão na sua sala de aula, que vão estar na sua frente, professor, eles não querem correr risco. Talvez você, a gente não quer. Mas quando a gente olha para exemplos como esses, a gente vê alguém cheio de fé que se dispõe a correr riscos. Uma fé que faz com que a salvação chegue até aquela casa. Jesus garantiu: a tua fé te salvou, vai em paz. Uma fé que lhe traz paternidade. Jesus lhe chamou de filha. Não basta crer para o milagre acontecer, tem que crer para a salvação, e é isso que essa mulher nos ensina, e é isso que Jesus faz quando para a multidão e identifica aquela mulher e diz: hoje a tua vida toda está sendo transformada. Não é só a tua saúde, não é só os órgãos do seu corpo que estão sendo mudados, a sua vida está sendo mudada, a sua fé foi centrada em algo importante, em uma pessoa importante, em um Deus, o único que pode transformar você na totalidade. E isso está acontecendo aqui, agora, no meio dessa multidão, no meio da rua, nesse mesmo ambiente. É que as coisas estão mudando. Quando nós colocamos a nossa fé em Jesus, as coisas transformam-se, as coisas mudam, um milagre acontece. Aquela mulher, ela vive algo extraordinário naquele dia. E a gente precisa entender que o milagre é passageiro, o milagre é individual. Agora, a salvação é perfeita, a salvação é plena, a salvação vem para ela e para as outras pessoas também. Quando Jesus está dizendo para aquela mulher: você foi curada, e quando Jesus diz: a tua fé te salvou, Jesus está garantindo para as outras pessoas que quem ela tocou, quem tocou nela, não está impuro, não está até o final do dia com a vida complicada, com a vida manchada, não precisa sair dali para ir apresentar sacrifício ao sacerdote. Jesus identifica aquela mulher para dizer: ela está salva, ela está purificada, tanto da doença como do mal que lhe acompanhava, e vocês também estão. Quando Jesus faz isso, ele abençoa aquela mulher e abençoa a multidão também. A fé dessa mulher é uma fé com algumas características. Uma fé nascida do desengano, uma fé reflexiva, uma fé resoluta, uma fé que estabelece contato com o Cristo, uma fé sincera, uma fé confessada em público e uma fé recompensada. Uma fé que realmente tem muito a nos ensinar. William Hendricks vai dizer que esse episódio, ao ser comentado por ele, tem 3 características importantes da fé dessa mulher. Uma fé escondida, uma fé recompensada e uma fé revelada. Uma fé que realmente começa no anonimato e vem sido trazida ao extraordinário. É isso que precisa ser vivenciado por cada um de nós. Nós aprendemos com esta mulher de que muitos estão perto de Cristo, mas poucos o tocam com fé. Aqueles que tocam Jesus com fé são totalmente curados. Aqueles que tocam em Jesus são conhecidos por Ele. E aqueles que tocam a Jesus pela fé são
realmente pessoas que vivem o extraordinário na vida. Por isso, professor, ensine os seus alunos esta lição, aprofunde o tema. Eu fiquei mais na objetividade, principalmente naquilo que está ligado aqui com o objetivo da sua aula e na síntese de cada comentário aqui, de cada tópico. A ousadia, a virtude e a fé. A história da mulher você conta para os seus alunos. Comenta sobre ela, sobre o contexto, isso está aqui na lição. Uma pesquisa rápida você faz, um pouco do conteúdo que está aqui vai lhe ajudar. Agora, você precisa, durante a sua aula, desafiar os seus alunos a serem ousados nos momentos complexos da vida, mas também em toda a vida, carregar e levar consigo a ousadia e não ser pessoas que estão paralisadas no tempo, que não se movem, mas sim ser alguém ousado, assim como essa mulher. Você precisa levar os seus alunos ou desafiar eles a conhecerem e buscarem ter o contato com o poder de Deus, assim como essa mulher teve. Desafie os seus alunos a realmente buscar conhecer a virtude, o poder que há em Deus e que talvez eles não tenham vivido nada disso. Desafie eles a isso durante essa lição. E desafie eles também a ter uma fé capaz de superar limites, desafios e se expor. Porque se assim fizerem, viverão coisas extraordinárias. Ok? Que Deus abençoe a sua vida. Que você possa compartilhar sobre a palavra de Deus com seus alunos. Que eles possam sair dessa aula sabendo que Jesus continua realizando milagres. Que eles precisam ser ousados. Que eles precisam conhecer o Senhor e o poder que há nele. E que eles precisam ser pessoas cheias de fé. Que Deus abençoe a sua vida, professor. Que você possa ter uma excelente aula. E nós voltamos em uma próxima lição. Deus abençoe e até a próxima.